Amado povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, todos os que acompanham pelos meios de comunicação, a partir da E-Paraná, TV Evangelizar, as TVs Irmãs, Rádios Irmãs, nós somos chamados hoje a refletir em uma só celebração, dois pilares da igreja, as duas colunas na igreja e consequentemente essa sucessão apostólica, Pedro, Paulo e a sucessão apostólica presente no Papa Francisco e também nos bispos e por sua vez nos padres e diáconos. Querido povo de Deus, o Evangelho e a chave da minha homilia está na primeira leitura, principalmente no finalzinho. A primeira leitura é de quem? De que livro? Não me faça passar vergonha, pelo amor dos santos anjos. Timóteo. Atos dos Apóstolos. Quem que escreveu? Isso é uma pergunta para o Manzotinho, né? Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Pois bem, o que conta a primeira leitura? Vamos lembrar, Pedro foi levado para a prisão. Pedro foi levado para a prisão, pois bem, mas existe um ponto, e é de trás para frente que faça a minha chave de leitura. Quando ele já saiu, tudo aconteceu, ele estava dormindo, chegou um anjo, Pedro estava lá, esse que tem a chave, né? Porque é Pedro que tem a chave do céu, da porta do céu. Abriu sozinho, eles caminhavam pela rua, e o anjo lhe deixou. É aqui que eu quero começar a homilia. Então Pedro, pedra, caiu em si e disse, gente, presta atenção, depois de tudo que ele passou, depois de ter caminhado com nosso Senhor, depois de ter negado nosso Senhor, reafirmado o seu pastoreio, dito 3 vezes eu te amo, ele está agora como realmente a pedra. Ele não, a profissão de fé dele, a pedra não é a carne e o osso, é a fé que ele tinha em Jesus Cristo. Ele cai em si, e o texto diz, agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes, e de tudo o que o povo judeu esperava. Pedro se dá conta, quantas vezes na igreja e quantas vezes nós temos que nos dar conta que nós fizemos muito pouco, que nós por força humana não faríamos quase nada. Como diz o texto, o que faz vencer a guerra não são os carros e os cavaleiros, nem os arcos retesados dos arqueiros, é o Senhor Deus Javé. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Pedro se dá conta que ele estava subjugado, estava preso atrás de vários portões, estava acorrentado, e Deus mandou o seu anjo para o libertar. É para entender que aquilo que Pedro tinha que fazer não era vontade dele somente. O que ele fez na igreja não foi fruto só da sua força humana, foi muito mais a graça de Deus. Pedro até dormiu, não sei como, né? Bom, na Bíblia mostra Pedro dormindo aqui e acolá. Pedro dormia, eu não sei que sono, viu? Já Rivotril para São Pedro, porque dormia toda hora. No Monte Horebe, dormiu. No Tabor, dormiu. Depois, Jesus vai passar no Getsemane, dormiu. Eita, Pedro do minhoco. Depois diz que é São José que dorme, né? Mas exatamente para mostrar, e aqui volto à Bíblia, Pedro se dá conta
E eu diria, será que eu e você não devíamos nos dar conta? Às vezes, a vida nos coloca fardos pesados. Às vezes a gente fala, eu não vou dar conta não. Às vezes a gente se sente aprisionado, não atrás de um portão, de uma grade, de várias grades. E o que o povo quer, o que o povo judeu queria, pão e circo, panes em circos, queria ver a desgraça alheia. Quanta gente não torce para a gente se dar mal, quanta gente não fica feliz com o erro do outro, mas feliz de quem se coloca com confiança nas mãos do Senhor, porque o Senhor manda o seu anjo sempre para nos libertar dos portões, quebrar as nossas algemas, libertar-nos das correntes que nos oprimem. Primeira reflexão, Pedro fez o que fez, e isso se confirma no Evangelho, não por força humana, mas por graça divina. Repita, Senhor, eu quero professar como Pedro. Eu quero professar como Pedro. A minha fé em Ti, Senhor. A minha fé em Ti, Senhor. Como o Deus vivo. Como o Deus vivo. O meu Redentor. O meu Redentor. E tenho certeza, Senhor. E tenho certeza, Senhor, que mandará Teus anjos. Que mandará Teus anjos. Para me libertar do cativeiro. Para me libertar do cativeiro. Abrir os meus grilhões. Abrir os meus grilhões. Amém. Amém. Bom, mas é impressionante, Atos dos Apóstolos, aqui para hoje no versículo 11. Mas se seguíssemos um pouquinho mais, vem o segundo ponto da minha homilia. Pedro sai dali e vai para onde? Dormir? Não, já dormiu. Vai para onde? Para a comunidade rezar, em ação de graças. Eles cantam hinos de louvores a Deus, porque enquanto ele estava preso e dormia, o povo rezava. Pedro sai, reconhece a mão do anjo e volta para a comunidade rezar. Aqui abro o segundo leque da minha homilia. A preocupação que eu dizia, e Paulo é muito isso. A preocupação dos dias de hoje, meus irmãos. Você vai dizer, isso é pós-modernidade. Isso é pós-modernidade, o caramba. Isso é um povo que não quer compromisso, não quer nem casar. Quanto mais quer saber de igreja. Se é para time de futebol, é capaz de matar, é capaz de fazer violência, por causa de uma bola correndo nos pés de 11. Mas quem está disposto a morrer por Jesus Cristo? Meus irmãos, nós estamos correndo risco, não é das nossas, eu não estou com medo que debandem para os evangélicos, mas também estou aqui para se fechar a porteira. Mas o grande mal não é esse. O grande mal é a pessoa que diz gostar de Jesus, mas não se comprometer com Jesus. As pessoas que não compreendem que Pedro, e por isso estamos vestidos de vermelho, porque é apóstolo, e além de ser apóstolo, por ser mártir, tanto um quanto o outro, deram a vida pela causa de Jesus. Que ser cristão é viver 24 horas o projeto do Senhor. Eu falo obra evangelizária para esses. Vocês lembram quando eu falava projeto? Logo que começou, hoje a associação é obra. Alguns vestiram a camisa, outros debandaram. Hoje eu tenho a impressão que em relação a Jesus Cristo, querem uma Bíblia como se fosse um livro de ficção. Querem Jesus, mas não o aceitam na cruz. Querem um Deus sem religião. Lamento dizer, isso não existe. Não existe. Volto ao Evangelho, mas na segunda perspectiva. Pedro, quem te revelou isso de novo? Volto ao primeiro princípio. Pedro fez o que fez, e nós podemos fazer
tudo posso naquele que me fortalece e naquele que me sustenta. Pedro levou a vida assim. Com nossas forças nós cansamos rápido. O anjo do Senhor vem em nosso auxílio, Deus vem em nosso socorro. E Jesus disse: Pedro, não foi você que falou isso, mas foi Deus que te revelou. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Gostem ou não, a igreja católica foi desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não quero fazer um discurso inflamado, mas se existe uma igreja, é a igreja católica, que nasceu do Santo Evangelho, que nasceu do texto de Mateus, e não tem como ficar se justificando. É porque, tá bom, 500 anos da reforma luterana, tá bom, mas a raiz está aqui. A raiz está aqui. Construir a minha igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerá. Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Padre Odilon está lá com o molho de chave, não é da casa dele não. Ele está com o molho na mão e ninguém vê, porque o confessionário tem esse poder de ligar e desligar. O confessionário é onde você vai pegar a senha para entrar no céu. Tudo que ligardes será ligado, tudo que se for desligado está pronto. Paulo também vem nessa linha da eclesialidade. A palavra hoje é eclesialidade, sermos igreja. Você sabe que às vezes eu tenho a impressão que brincamos de ser igreja, principalmente porque nós perdemos laços. O perigo de perder os laços, nós moramos em grandes centros. Vou dizer, Curitiba é um grande centro, São Paulo maior linda, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas hoje a dimensão da urbanidade, da dimensão da urbano, cosmopolitano, não queria usar palavras complicadas, mas essa sensação de globalização chegou no interior, e nós perdemos os laços afetivos. O perder o laço afetivo, você perde a tua parte igreja. A pessoa fica doente, você só lembra dela depois de muito tempo e pergunta: puxa, fulano morreu? Ah, me dei conta, já passaram 3 meses. Fulano está ruim, a gente não visita. Malemar vai no velório. Não estou dizendo para a gente formar um gueto, mas será que a gente não devia cuidar um pouco mais um dos outros? Quando a igreja pede comunidade de comunidades, por exemplo, num santuário como Guadalupe, ou qualquer outro grande centro, eu vou na missa, vou para o meu apartamento, não tem escola bíblica, não tem um encontro, não tem, e olha, que tanto eu quanto os outros reviramos em São Paulo procurando para encontrar, não tem. A mesma coisa. Será que às vezes a gente não deveria voltar a ser menor a nossa célula, mas mais companheiros? De quando o outro adoecer, um pedaço de mim adoece junto na solidariedade. Quando o outro não está bem, eu também estou junto. Não é possível fazer isso com milhares de pessoas, mas a própria afetividade, a própria afinidade nos levaria a isso, um cuidar do outro. Nas nossas igrejas, e a gente sabe, até no sentar no banco, você conhece fulano, crie laços de amizade. Aquilo que Paulo tanto lutou, que é exatamente falar para os gentios, essa dimensão de se abrir na força do Espírito para os novos ventos. Paulo enfrentou dificuldades terríveis. Paulo teve que muitas vezes ir a Jerusalém, se reencontrar
fazer as suas explicações, fazer o seu briefing, dar o resumo do que falava, porque muitas vezes foi questionado, mas Paulo foi um homem de profunda abertura, mas ao mesmo tempo que ele foi um homem de abertura, ele foi fundando comunidades, Corinto, Éfeso, e depois Gálatas, e assim foi. Um homem que não tinha medo, mas um homem que fundou comunidades. Se esse ano eu escolhi a dimensão da igreja, pequena comunidade, eclesialidade, nós não deveríamos refundar dentro das nossas próprias pastorais, movimentos e igrejas, comunidade de comunidades. Pergunto, será que nós não deveríamos criar mais laços com quem está comigo do lado, levantando, caindo e buscando a Deus? Não deveríamos nos sentir mais responsáveis? Quantas vezes Paulo disse: eu lhes preguei o evangelho, filhos, mas para que vocês não se percam, eu lhes corrijo. São Pedro e São Paulo, nos ajude, e rezemos para que o Papa Francisco tenha saúde, para dar conta de todas as reformas, que o Espírito Santo suscita no seu coração, que Deus lhe dê forças, a nós docilidade. Minha mensagem hoje é muito simples, quero que você termine olhando para quem está do teu lado, e lamento muito, filho, você que está acompanhando pela televisão, a missa da televisão não substitui da comunidade, viu? Não se sinta, se você não está doente, se você não está impossibilitado na igreja, essa missa na televisão não justifica sua ausência na comunidade. Ela tem seu valor para quem é impossibilitado, mas a dimensão da igreja não é suplantada pela missa televisionada. Olhe para quem está do teu lado e reconheça quem está perto de você. Olha para o teu lado. Somos igreja juntos. Amém.